Nosso Deus, Ele está aqui nessa noite, você crê? Convido os irmãos a abrir a Bíblia junto comigo, no livro de Daniel, capítulo de número 3. Glória. Falei para a pastora Helena, faz tanto tempo que eu não prego que parece que eu estou enferrujada. Porque dirigir culto é uma coisa, pregar é outra. Tamo ali junto, Diego, tamo ali junto. Mas Deus vai desenferrujar. O Senhor vai colocar óleo nas ferramentas. Oh, glória. Daniel, capítulo de número 3. Verso de número 14. E diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 3, verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O livro de Daniel vai começar dizendo que Nabucodonosor ele vai invadir Judá e vai levar o povo cativo para a Babilônia. Daniel e seus 3 amigos, eles são os primeiros a serem levados para a Babilônia, pois eles vinham de uma linhagem real. E Nabucodonosor, ele pegou todos aqueles que vinham dessa linhagem real, todos aqueles que eram bonitos, formosos, inteligentes, para levar para o seu palácio e trabalhar dentro do palácio. E a Bíblia vai dizer então que ali o rei, ele vai dispor para eles manjares, vai dispor para eles banquetes, vai dispor para eles tudo aquilo que o palácio tinha de bom para oferecer. Só que a Bíblia vai dizer que Daniel vai propor no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ele vai propor no seu coração não se contaminar, mas passar aquele período em jejum, um jejum diferenciado, a qual ele vai dizer que ele vai comer legumes e todos os tipos de cereais. Então aquele eunuco que estava ali servindo vai dizer que eles iam ficar fracos e que não ia ficar bem, mas eles confiaram no Senhor. E ele continuou com aquilo que estava proposto no seu coração, que era fazer a diferença no palácio de Nabucodonosor. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: o que é que está proposto dentro do teu coração? É servir ao Senhor ou fazer somente a tua vontade? Porque Daniel e os seus amigos, eles estavam no lugar de conforto. Eles saíram agora do seu lugar, saíram da sua terra natal. Eles foram levados cativos, mas eles estavam num lugar confortável. E o rei, ele estava entregando tudo de mão beijada para eles. Entregando todo tipo de manjar, todo tipo de iguaria. E ele tinha a decisão e ele tinha na sua mão o poder de escolher entre
fazer parte e ser como todos os outros jovens, ou fazer a diferença. Ele tinha a decisão de ser como todos, ou ser diferente. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: você quer ser igual a todo mundo? Ou você quer ser diferente? Daniel, ele escolheu ser diferente. Só que toda decisão, ela carrega um peso. E nesse peso, a gente tem que ir até o fim com ela. Naquilo que a gente decidiu. Daniel, a Bíblia vai dizer que ele propôs no seu coração e decidiu não se contaminar. Pôde vir o eunuco, pôde vir todas as pessoas, veio prova, veio o rei, mas ele continuou servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. E ele foi fiel na sua decisão. Ele foi fiel no seu propósito, ele foi fiel naquilo que estava proposto no seu coração. E o Senhor, ele vai agir com honra na vida de Daniel. Só que Daniel vai continuar, a Bíblia vai dizer então, que ele vai continuar com o seu propósito, e agora eles vão se separar. Agora a Bíblia vai relatar a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego e de Daniel lá na frente. E a Bíblia vai dizer que agora o rei Nabucodonosor vai levantar uma estátua. E ele quer que toda a província se prostre diante daquela estátua e adore. E a Bíblia vai dizer então que ele vai levantar aquela estátua, que ele vai pedir para tocar toda a sorte de música, e o povo iria se prostrar. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles tocavam, o povo vai se prostrar e vai adorar aquela imagem. Só que havia 3 jovens que estavam fazendo a diferença naquela cidade. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: Deus não precisa de uma nação inteira. Deus precisa de um disponível para ser fiel. Porque muitas vezes a gente reclama, a gente ouve reclamações de pessoas dizendo: eu não consigo ser crente porque só é eu crente dentro da minha casa. Porque não tem mais ninguém crente, porque só é eu. Porque a luta vem só para mim, porque só eu sirvo, porque só eu faço. Mas o Senhor escolheu você no meio da nação, no meio da sua casa. A escolha é sua, se você vai permanecer fiel ou se você vai se prostrar diante da estátua. A decisão é sua, se você vai querer ser igual os da sua casa, se você vai querer ser o diferente. A decisão é sua, se você vai querer viver a mesma vida que os outros, ou se você vai querer viver uma vida diferenciada. A decisão está nas tuas mãos, a decisão não é de Deus. A decisão é sua. A família pode estar toda errada, mas se você decidiu ser diferente, vá com ela até o fim. A família pode estar toda errada, mas se Deus escolheu você para ser a coluna da sua casa, faça a diferença. Aleluia! Eu costumo dizer que a situação não pode mudar quem nós somos, mas quem nós somos pode mudar a situação. Olha para o irmão que está do teu lado e fale para ele: a situação não pode mudar quem você é, mas quem você é vai mudar toda a situação. Você crê nessa noite? Não é porque toda a família está errada que você tem que ser errado. Não é porque toda a família é traidor que você tem que ser um traidor. Não é porque toda a família está só por Deus que você tem que ficar do mesmo jeito. A decisão é sua. Eles tinham, aqui está uma nação de judeus, uma nação que conhecia a palavra do Senhor, uma nação que foi alicerçada diante do Senhor, mas eles decidiram se prostrar diante da estátua.
Foi uma decisão. Eles decidiram se prostrar diante da estátua. Mas havia 3 jovens que falaram: eu não quero ser igual. Eu quero ser diferente. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: você quer fazer a diferença? Seja diferente. Você quer viver? Isso aqui é de praxe. Eu sei que todo pregador fala isso. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: você quer receber o que ninguém recebeu? Então faça aquilo que ninguém fez. Ser igual tem um monte de gente sendo. Agora, para ser diferente é andar na contramão do mundo. Para pensar igual tem um monte. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com as situações desse mundo. E para isso nós precisamos ser diferentes. É difícil? É. Porque nem todo mundo aceita o que é diferente. Nem todo mundo aceita o que é diferente. Quem é diferente muitas vezes é excluído. Muitas vezes quem é diferente não é amado. Muitas vezes quem é diferente é sempre deixado de lado. Ele só é consultado quando alguém precisa. Porque quando não precisa é deixado de escanteio. Mas o Senhor nos chamou para ser diferente. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Aleluia. Aqueles 3 jovens, eles decidiram no seu coração: eu vou fazer a diferença. Aí a Bíblia vai dizer que os príncipes que estavam lá, os fofoqueiros de plantão que estavam de olho em quem estava fazendo errado e quem estava fazendo certo, olhou e viu que tinha 3 jovens que estavam lá no fundo, mas que decidiram não se prostrar diante da estátua. Então eles vieram já no ouvido do rei e falou: rei, o Senhor não falou que quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente? Pois tem 3 jovens judeus que não se prostram. Tem 3 jovens judeus que não se ajoelham diante da tua estátua. Tem 3 jovens judeus que não faz a vontade do rei. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele muitas vezes: a proposta vai ser até maior do que o propósito, mas a decisão é sua. Viver a proposta ou o propósito. Porque se o rei falou para eles: olha, se vocês não se prostrar, vocês podem ter tudo. Mas se vocês se prostrarem, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Aí a Bíblia vai dizer então que o rei vai mandar eles chegarem perto. Chegue mais perto para você visualizar o que pode acontecer com você. E você vai pensar: agora, quando tocar toda essa sorte de música, e vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Aí a pergunta que ele solta: e quem é o Deus que vai poder vos livrar das minhas mãos? Às vezes a situação na nossa vida está tão embaraçosa que nós mesmos nos perguntamos: como é que Deus vai nos livrar disso? Às vezes a nossa vida fica num beco sem saída, que nós mesmos nos perguntamos. Nós fazemos essa mesma pergunta que Nabucodonosor fez: quem é que pode me livrar agora? Só que a decisão de ser fiel em meio a situações é minha e sua. A decisão de ser verdadeiro é minha e sua. O que tem de gente mentirosa e falsa por aí, e eu não estou falando só de gente que fala falsamente.
é que falam uma coisa com a boca, mas o coração diz outra. Porque não adianta a gente dizer que a gente confia, mas o nosso coração não confia. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele sonda aquilo que está no nosso coração. Então, e muitas vezes a nossa boca fala algo, mas o nosso coração diz outro. E a situação é que vai revelar quem é e quem não é. O Nabucodonosor da nossa vida muitas vezes vai revelar aquilo que está dentro do nosso coração e aquilo que não está. O Nabucodonosor muitas vezes vai revelar aquilo que nós proferimos com a nossa boca, se é real ou se não é. Porque ali naquela nação tinha muitos judeus. Muitos acreditavam em Deus. Mas só 3 decidiram permanecer de pé. Olhe para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: o que você decidiu ser? Aquele que se prostra ou aquele que permanece de pé? Aquele que permanece de pé é aquilo que a sua essência é verdadeira. Que ele fala, mas o coração diz a mesma coisa que a boca diz. O que eles falavam condizia com aquilo que eles viviam. Eles não viviam uma coisa e falavam outra, mas eles viviam e falavam a mesma língua. Aleluia. E eles permaneceram de pé. E o rei pergunta: quem é o Deus que vai poder vos livrar das minhas mãos? E então eles respondem: não necessitamos responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar das suas mãos. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que também não serviremos aos teus deuses e também não iremos nos prostrar. Eles estavam dizendo: não importa se Deus, se Ele é todo poderoso, se Ele quiser me livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser livrar, o meu coração é fiel para permanecer de pé, mesmo que você me lance na fornalha de fogo ardente. Mesmo que nada dê certo, o meu coração permanece fiel a esse Deus. Mesmo que nada dê certo, eu vou permanecer de pé e não vou me prostrar aquilo que você está pedindo para que eu me prostre. Porque muitas vezes as situações da nossa vida vêm para querer nos fazer prostrar diante da situação. Vem para nos fazer querer duvidar do nosso Deus. Vem para querer nos fazer duvidar do poder do nosso Deus. Vem para querer fazer a gente duvidar do propósito, do chamado e do querer de Deus sobre a nossa vida. Só que a situação não pode apagar e nem definir quem nós somos. Agora, quem nós somos é que vai mudar toda a situação ao nosso redor, na nossa vida. A situação não pode tirar a essência que há dentro de nós. Olha para o irmão que está do teu lado e fale para ele: não deixe a luta, não deixe a aflição, a tristeza, a angústia mudar quem você é. Seja quem você é, que a situação vai mudar. Seja quem você é, que a situação ela vai mudar. Você crê nessa noite? Você crê? Aí a Bíblia vai dizer, então, que o rei vai falar: então vocês não vão se prostrar? Tudo bem. Pegou os soldados e falou: amarra eles, joga eles lá. E eles caíram dentro da fornalha. O Senhor permitiu eles serem presos.
O Senhor permitiu eles serem amarrados. O Senhor permitiu eles serem jogados na fornalha de fogo ardente. Mas o Senhor não permitiu eles morrer pelo fogo. Eu vou repetir. O Senhor permitiu eles serem presos. O Senhor permitiu eles serem amarrados. O Senhor permitiu eles serem jogados na fornalha de fogo ardente. Mas o Senhor não permitiu que o fogo consumisse eles. Às vezes você pode falar: Senhor, eu estou sendo fiel, mas parece que a situação não muda. Parece que nada acontece. Parece que está tudo piorando. E o Senhor está te dizendo nesta noite: é porque eu permito ser preso. Eu permito ser amarrado. Eu permito ser lançado na fornalha de fogo ardente. Mas eu não permito o fogo te consumir. O fogo não consome crente fiel. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala para ele: essa situação não vai te consumir se você permanecer fiel. Permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que aqueles 3 jovens foram lançados. Nabucodonosor está bem sentado. E ele está olhando bem de camarote. Os príncipes olham e falam: rei, o Senhor não lançou 3 dentro da fornalha, mas eu estou vendo 4 passeando dentro dela. Mas eu estou vendo 4 passeando dentro dela. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: o Senhor vai até permitir você ser jogado na fornalha, amarrado. O fogo vai consumir aquilo que te amarrou, para permitir você andar no meio do fogo. Oh, aleluia! Aquilo que você achava que estava amarrado, o fogo vai soltar nessa noite para você andar no meio do fogo. A situação vai desembaraçar só para mostrar que o teu Deus, Ele anda contigo no meio do fogo. Eles podiam até achar que estava sozinho, porque foram jogados 3. E quantas vezes a gente é jogado na fornalha de fogo ardente e a gente acha que está sozinho? A gente fala: Senhor, porque o Senhor me deixou sozinho? Porque o Senhor me abandonou? Eu não estou vendo o Senhor aqui comigo. Mas Ele está dizendo nessa noite: eu caminho contigo no meio do fogo. Eu permiti você entrar, mas para passear eu passeio contigo dentro do fogo. Você pode até entrar sozinho, mas para caminhar dentro do fogo, só comigo você aguenta, porque sozinho não aguenta. Tem situação que a gente não aguenta sozinho. Porque o fogo é quente, ele consome. E muitas vezes a luta vem para consumir as nossas forças. E o Senhor permite a gente andar no meio da tempestade. O Senhor nos permite entrar dentro da fornalha. Mas Ele não nos deixa sozinhos. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele está com seus discípulos no barco. Os discípulos até achavam que estava sozinho no momento. Porque a tempestade veio, o vento soprou, o barco estava quase indo a pique. Aí eles lembram: Jesus está na proa do barco. Eles entraram na tempestade, mas Jesus estava com eles. Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha, mas Deus estava com eles. A gente pode até se sentir sozinho no começo, mas para caminhar dentro do fogo é só segurando nas mãos de Deus. É só Ele nos segurando. E para quê? Para Ele nos tirar de lá. Aí a Bíblia vai dizer que então Nabucodonosor vai pedir para abrir a porta. Ele sai de lá. E a Bíblia vai dizer então que o cheiro, eles não tinham cheiro de queimado nem no seu cabelo. Nem a sua roupa estava queimada e nem cheiro tinha neles de queimado.
Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: essa situação não veio para te matar, mas veio para te fortalecer. Aí, não contente, a Bíblia vai dizer lá na frente que agora Daniel, ele está orando 3 vezes ao dia. Está clamando ao nome do Senhor. Porque toda vez, irmão, toda vez que a gente se propõe fazer algo para o Senhor, sempre vai vir um levante na nossa vida para querer nos parar. Toda vez. Toda vez que há algum propósito, eu vou na igreja hoje, acontece 1 milhão de coisas para você não vir. Acontece briga, acontece parente que tu não vê há 100 anos, ele chega na tua casa, no dia que tu decide ir pro culto. Somente para você não ir. A pessoa que nunca fala com você, de repente vem somente para brigar. Quem nunca deu trabalho resolve dar. Justamente naquele dia que você resolve ir para o culto, fala: porque eu quero ir adorar, porque eu preciso. Mas sempre tem algum impedimento para você não chegar. Ou se chegar com o coração trancado. Sempre vai ter. Sempre vai ter. E Daniel estava ali orando 3 vezes ao dia, clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Aí os príncipes não estavam felizes, falou: rei, o Senhor podia agora, o rei Dário, que já tinha trocado de rei, o Senhor agora podia colocar um decreto para fazer um dia de oração só pelo Senhor. Um dia que o povo só adorasse o Senhor. Então o rei se alegrou, falou: boa, vamos fazer isso. E quem não fizer, é lançado na cova dos leões. Mas Daniel era crente. Daniel não era crente normal. Daniel era crente doido. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: Daniel não era crente normal. Daniel era crente doido. Era um crente que não é normal. Ele ouviu o decreto e para ele tanto faz como tanto fez. Ele falou: eu vou continuar orando, meu Deus. E ele ia, se prostrava e orava ao seu Deus. Os príncipes passavam porque eles queriam era pegar Daniel. Eles queriam pegar Daniel na boca da botija, fazendo algo que não era para fazer. Para ele estava errado, mas diante de Deus, Daniel estava alcançando o coração de Deus. Daniel estava indo na contramão do mundo. Estava todo mundo se prostrando no nome do rei, mas Daniel não, estava se prostrando diante do Deus eterno. E a Bíblia diz então que eles falaram com o rei ficou muito triste. A Bíblia diz que o semblante do rei caiu, porque ele confiava em Daniel. Então ele pegou, levou Daniel para a cova e jogou Daniel na cova. Mas a Bíblia vai dizer que ele passou a noite sem conseguir dormir. Ele não conseguiu dormir, bolava para um lado, bolava para o outro e não conseguia dormir. Quando amanheceu o dia, a primeira coisa que ele foi fazer foi olhar a cova. Mas ele pensou: vai sobrar só os pedaços de Daniel. Sobrou só um pedaço da sua roupa. Eu vou pegar só a sua roupa agora para velar. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: Deus permitiu pegar Daniel, levar ele amarrado, jogar ele dentro da cova, ele passar a noite na cova, mas não permitiu os leões comerem ele. Deus até permite a gente entrar na cova dos leões, mas Ele nos permite entrar na cova dos leões para fechar a boca do leão. Para nós é cenário de desespero, mas para Deus é cenário de milagre. Eu vou repetir. Para nós é cenário de desespero,
Porque se fosse qualquer um de nós, tinha ficado doido e desesperado. Mas para Deus, para crente doido, é cenário de milagre. Quando ele foi lá e gritou: Daniel, o teu Deus te livrou. Daniel grita lá de dentro: vive, ó rei, que o meu Deus me livrou da boca do leão. O Senhor mandou o seu anjo aqui e fechou a boca do leão. Ei, o teu Deus, ele é contigo aonde quer que você entre. Seja na fornalha de fogo ardente, seja na cova dos leões, ou seja no meio do deserto. Ele passeia contigo aonde quer que você ande. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. E os livra. O Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarem. Se tem anjo do Senhor acampado ao redor de cada crente, imagina quantos anjos já tem aqui dando livramento para mim e para você nessa noite. O nosso Deus é Deus de livramento. Essa situação que a gente passa não é para morrer, mas é para a glória de Deus. Mas é para a glória de Deus. A gente sabe que é difícil às vezes a situação não nos mudar os nossos pensamentos. Mas nós não podemos deixar de ser quem nós somos. Crentes fiéis, adoradores do Altíssimo, que confia nele, que sabe quem ele é, e fala como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre essa terra. A situação pode ser difícil, mas o nosso Redentor, ele vive. A situação pode ser caótica, mas o nosso Redentor, ele vive. Ele não morreu, ele vive. Ele permanece eternamente. Ele permanece. Que nessa noite nós possamos crer que as situações, ela não veio para nos mudar. Mas nós estamos dentro da situação para mudar a situação. A situação não pode mudar quem nós somos, mas quem nós somos pode mudar a situação. Sadraque, Mesaque e Abednego mudaram toda uma situação pela sua fidelidade. Daniel mudou a situação pela sua fidelidade. E você vai mudar a sua situação pela sua fidelidade? Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: a sua situação vai permanecer a mesma? Ou vai mudar hoje? Fala para ele, depende de você. Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Põe a mão no teu coração, nós vamos orar ao Senhor. E você vai declarar para Ele o que precisa ser mudado nessa noite.